O sol se afogava no horizonte quando a carroça parou na frente da cerca quebrada. Elias crê esperava uma mulher pequena. Tinha visto daguerreótipo embaçado, uma figura delicada segurando flores secas. O que desceu da carroça foi uma montanha de carne e osso, uma criatura que precisou se curvar para não bater a cabeça no teto da carroça. Ela quase 2 metros de altura. Seus ombros eram largos como os de um boi de carga. Suas mãos grossas como pás de cavar poço. O vestido marrom, remendado e esticado, além de qualquer decência, mal conseguia conter aquele corpo que a natureza havia moldado como um erro. O carroceiro cuspia no chão e ria. Aí está sua noiva, Crã. 50 como combinado. E olha, ela vem com desconto. Ninguém mais ia querer. Elias não se moveu, não conseguia. Seus olhos subiram, desde os pés grandes e descalços até o rosto dela. Um rosto que poderia ter sido bonito se não fosse desproporcionalmente largo, com olhos fundos que já tinham visto demais. Ela não olhou para ele, olhou para o chão. Meu nome é Sara, disse ela com uma voz surpreendentemente suave. Sara Golem, meu pai disse que você precisava de uma esposa forte para trabalhar na terra. O carroceiro continuou rindo. Forte ela é, Crã. Vi ela carregar 3 sacos de milho sozinha, mas cuidado, ela come como um cavalo. Elias sentiu algo queimar no peito. Não era pena. Era raiva. Raiva daquele homem que falava dela como se fosse gado. Raiva do pai que a havia vendido como se fosse uma ferramenta. Raiva de um mundo que transformava pessoas em mercadoria. Pague o homem, disse Sara, sem levantar os olhos, me diga onde vou dormir. Foi naquele momento que Elias entendeu. Ela não estava pedindo caridade, não estava se desculpando por existir. Estava fazendo um negócio como qualquer pessoa faria, como qualquer ser humano tinha direito de fazer. O carro estendeu a mão esperando o dinheiro. Elias o encarou por um longo momento, depois caminhou até Sara. Você não foi vendida, disse ele, autossuficiente para o carroceiro ouvir. Você escolheu vir. Sara levantou os olhos pela primeira vez. Eles eram verdes como a grama depois da chuva. Escolher é uma palavra bonita, disse ela. Mas às vezes escolher é só decidir como você quer sobreviver. Elias pagou o carroceiro, mas não olhou para ele. Pegou a pequena mala de Sara, que parecia um brinquedo em suas mãos, e caminhou na direção da casa. Venha, disse ele. Vamos jantar. Ela o seguiu, cada passo fazendo a madeira da varanda gemer. Quando entraram na casa, Elias acendeu o lampião e viu a sala pelos olhos dela. Teto baixo, móveis pequenos, uma casa feita para pessoas comuns. Eu posso dormir no estábulo, disse Sara, se for mais fácil. Você vai dormir na cama, disse Elias. Eu durmo no sofá. Por quê? Porque você é uma pessoa e pessoas dormem em camas. Sara se sentou ou tentou se sentar na cadeira da cozinha. A madeira arranou perigosamente. Ela se levantou imediatamente. Desculpe, murmurou. Não se desculpe, disse Elias. Amanhã eu construo uma cadeira nova, uma cadeira que te sirva. Eles comeram em silêncio. Elias serviu uma porção normal. Sara comeu metade e deixou o resto no prato. Não está com fome? Perguntou ele. Aprendi a comer pouco, disse ela. As pessoas reclamam quando como muito. Aqui você come o quanto quiser. Sara o encarou novamente. Por quê? Você nem me conhece. Por quê? Disse Elias, escolhendo as palavras cuidadosamente. Todo mundo merece um lugar onde pode ser quem é, sem pedir desculpas. A noite caiu como uma cortina pesada. Elias deu lençóis limpos para Sara e mostrou o quarto. Quando fechou a porta, ele ouviu o som da cama rangendo e depois nada. Ele deitou no sofá e olhou para o teto. Tinha esperado uma esposa pequena e delicada. Tinha recebido uma mulher gigante que falava como quem já tinha desistido de sonhar. Mas havia algo nela.
Uma dignidade ferida, um orgulho que se recusava a morrer, que o fazia pensar que talvez o destino soubesse o que estava fazendo. Lá fora, o vento soprava entre os galhos das árvores, sussurrando histórias de pessoas que não se encaixavam nos moldes que o mundo havia criado para elas. Se você acredita que todo ser humano merece um lugar onde pode existir sem pedir desculpas, se você já sentiu que seu corpo, sua alma, sua própria existência é grande demais para os espaços que te oferecem, então você entende por que Sarah Golem não conseguiu dormir naquela primeira noite. Ela estava acostumada com rejeição, não estava acostumada com aceitação. Sarah acordou antes do sol nascer. Sempre acordava cedo, menos tempo para ser vista, menos tempo para ouvir os sussurros. Ela se vestiu no escuro, tentando não fazer barulho, mas cada movimento soava como trovão na casa pequena. Aos 16 anos, ela já era mais alta que qualquer homem da cidade. Aos 18, as pessoas atravessavam a rua quando a viam chegar. Aos 22, seu pai, Henry Golem, decidiu que ela era um problema que precisava de solução. Ninguém vai casar com uma aberração, disse ele na manhã em que selou o negócio com o carroceiro. Pelo menos esse fazendeiro está disposto a pagar por uma mulher forte. É melhor do que você ir para um circo. Sarah lembrava das palavras enquanto caminhava silenciosamente pela casa de Elias. Tudo era pequeno, as portas baixas, as janelas estreitas, os móveis feitos para pessoas normais. Ela se sentia como um urso tentando viver numa casa de bonecas. Na cozinha encontrou Elias, já acordado, preparando o café no fogão a lenha. Bom dia, disse ele, sem se virar. Bom dia, respondeu ela, surpresa por ele não ter se assustado com sua presença. Dormiu bem? Sarah hesitou. A cama tinha sido pequena demais. Ela tinha ficado com os pés para fora do colchão a noite toda, mas não ia reclamar. Sim, mentiu. Elias se virou e a encarou. Seus olhos não subiram e desceram medindo sua altura. Eles simplesmente a encontraram, como fariam com qualquer pessoa. Quer café? Perguntou. Quero. Ele serviu 2 xícaras. A xícara parecia de brinquedo nas mãos de Sarah, mas o café estava forte e quente. Me conta da sua família, disse Elias. Não há muito para contar. Sarah bebeu o café devagar. Minha mãe morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Meu pai é comerciante em Cold Creek. Ele vende ferramentas e sementes. Eu o ajudava na loja até ela parou. Até o quê? Até eu ficar grande demais. Os clientes se assustavam, diziam que eu era má sorte. Uma vez uma mulher disse que eu era castigo de Deus. Elias tomou um gole do café. E o que você disse para ela? Nada. Meu pai me mandou para os fundos da loja. Depois disso, eu só carregava as mercadorias pesadas. Não podia mais atender os clientes. Você é boa com números? Sabe escrever? Sei, minha mãe me ensinou antes de morrer. Ela dizia que mulher precisa saber se defender com a cabeça, não só com as mãos. Elias assentiu. Sua mãe era sábia. Sarah terminou o café e se levantou. A cadeira rangeu novamente. Vou buscar madeira para fazer uma cadeira nova, disse Elias. E uma mesa mais alta também, e talvez uma cama maior. Não precisa se incomodar, disse Sarah rapidamente. Eu me acostumo. Não se trata de se acostumar, disse Elias. Se trata de ter móveis que sirvam para quem mora aqui. Sarah o encarou. Ninguém nunca tinha mudado móveis para ela. Ninguém nunca tinha sequer considerado que o mundo pudesse ser ajustado para caber nela, em vez dela ter que se contorcer para caber no mundo. Por que está fazendo isso? Perguntou. Elias caminhou até a janela e olhou para os campos. Há 3 anos, meu irmão mais novo veio me visitar. Ele era diferente. Gostava de livros em vez de cavalos. Gostava de poesia em vez de bebida. Os homens da cidade riram dele, chamaram ele de palavras feias. Ele se virou para Sarah.
Uma noite ele me disse que ia embora, que não aguentava mais ser visto como um erro. Eu disse para ele não ligar, que as pessoas iam se acostumar. E ele foi embora. Ele se matou. As palavras saíram baixas, mas claras. Se enforcou no celeiro antes de amanhecer. Deixou uma carta dizendo que estava cansado de pedir desculpas por existir. Sara sentiu algo apertar no peito. Conhecia aquele cansaço, conhecia aquela exaustão de tentar ser menor, mais silenciosa, menos presente. Desde então, continuou Elias, eu prometi que se alguém precisasse de um lugar onde pudesse existir sem se explicar, eu ofereceria esse lugar. E você acha que eu preciso desse lugar? Eu acho que todo mundo precisa. Sara caminhou até a varanda. O sol estava nascendo sobre os campos de milho. A terra era vasta, aberta, sem paredes para confinar. Seu irmão, como ele se chamava? Thomas. Thomas Cran. Ele teria gostado de mim? Elias riu, um som baixo e quente. Ele teria adorado você. Ele sempre dizia que as pessoas interessantes são as que não cabem nos moldes pequenos. Sara respirou fundo. O ar do campo era limpo, sem o cheiro de medo e desaprovação que sempre a seguia na cidade. Pela primeira vez em anos, ela se sentiu como se pudesse respirar completamente. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por não me ver como um erro. Elias se aproximou e ficou ao lado dela na varanda. Ela era quase uma cabeça mais alta, mas ele não precisou olhar para cima. Ele apenas estava ali sólido e presente. Sara, disse ele, você não é um erro. Você é exatamente quem deveria ser. E pela primeira vez desde que tinha 12 anos, Sara Golem acreditou que talvez isso pudesse ser verdade. Os primeiros dias passaram numa dança silenciosa de adaptação. Elias acordava ao amanhecer e encontrava Sara já na cozinha, preparando café numa panela grande que ela havia encontrado no armário. Ela não falava muito, mas suas mãos trabalhavam com precisão, cortando lenha, carregando baldes de água, organizando as ferramentas no celeiro, com uma eficiência que impressionava. No terceiro dia, Elias trouxe madeira nova e começou a construir móveis que servissem para ela. Uma cadeira resistente, com assento mais largo e encosto mais alto, uma mesa na altura certa para que ela não precisasse se curvar. Sara observa trabalhar, mas mantinha distância. Posso ajudar, ofereceu ela uma manhã, vendo lutar com uma peça teimosa. Claro, disse Elias, sem erguer os olhos da madeira. Sara se aproximou e com uma das mãos segurou a tábua no lugar. Elias continuou pregando como se fosse a coisa mais natural do mundo ter uma mulher gigante como assistente de carpintaria. Você não vai perguntar sobre minha força, disse Sara depois de alguns minutos. Não, por quê? Porque não é da minha conta, é sua. Sara processou isso em silêncio. Estava acostumada com homens que se sentiam intimidados por sua força física. Homens que faziam piadas nervosas ou que a desafiavam a provar que era realmente forte. Elias simplesmente aceitava sua capacidade como aceitaria a cor dos seus olhos. À tarde, enquanto Elias cuidava das plantas, Sara explorou a propriedade. A fazenda era pequena, mas bem cuidada. Havia um pomar com maçãs e peras, uma horta com vegetais, um celeiro sólido e um poço fundo. Tudo falava de um homem que trabalhava sozinho, mas trabalhava bem. Ela encontrou uma cerca quebrada nos fundos da propriedade e, sem pedir permissão, começou a consertá-la. Quando Elias a encontrou 2 horas depois, ela havia reparado quase 50 metros de cerca. Não precisava fazer isso, disse ele. Sei que não precisava, respondeu Sara. Quis fazer. Elias examinou o trabalho dela. As estacas estavam perfeitamente alinhadas, o arame bem esticado. Era um trabalho melhor do que ele próprio teria feito. Está bem feito, disse ele. Sara sentiu algo estranho no peito, uma sensação quente que ela não reconheceu imediatamente. Era orgulho. Orgulho pelo próprio trabalho, reconhecido sem condescendência. Meu pai sempre dizia que força sem técnica é desperdício, disse ela.
Seu pai estava certo. Naquela noite jantaram na mesa nova. Sara se sentou confortavelmente pela primeira vez em anos, seus joelhos não batendo no tempo, seus braços não espremidos contra o corpo. Como é que você nunca se casou? Perguntou ela de repente. Elias mastigou devagar antes de responder: nunca encontrei ninguém que quisesse viver aqui. A vida no campo é dura, a cidade fica longe. As mulheres que eu conheci queriam algo diferente. Diferente como? Mais fácil, mais conveniente. Casas menores para limpar, vizinhos próximos para conversar, lojas para comprar vestidos bonitos. Sara olhou ao redor da casa simples. E você, o que quer? Paz, disse Elias. Trabalho honesto. Alguém que entenda que felicidade não vem de ter mais coisas, mas de ter o suficiente. E você acha que eu entendo isso? Você consertou 50 metros de cerca hoje, sem ninguém pedir. Você levantou antes do sol para fazer café. Você come metade da comida e diz que está satisfeita. Elias a encarou. Eu acho que você entende melhor que qualquer pessoa. Sara baixou os olhos. Na cidade as pessoas dizem que mulher grande como eu só serve para trabalho pesado, que não serve para ser esposa. As pessoas da cidade dizem muita besteira. Como você sabe? Porque elas disseram a mesma coisa sobre meu irmão, que ele não servia para ser homem de verdade, que ele era fraco, inútil. Elias empurrou o prato vazio. Thomas era a pessoa mais forte que eu conheci. Ele aguentou anos de humilhação e ainda assim acordava todo dia tentando ser gentil com o mundo. Sara sentiu uma pontada no peito até não aguentar mais. Até não aguentar mais. Eles ficaram em silêncio por um longo momento. Do lado de fora, os grilos cantavam e o vento balançava as árvores. Eu não vou quebrar, disse Sara finalmente. Não, não, eu sou teimosa demais para quebrar. Elias sorriu. A primeira vez que ela ouviu sorrir de verdade. Que bom, porque eu também sou teimoso demais para deixar qualquer pessoa quebrar debaixo do meu teto. Sara o encarou. Isso é uma promessa, é um fato. Naquela noite, Sara deitou na cama nova, uma cama que Elias havia passado 2 dias construindo, forte o suficiente para suportar seu peso, longa o suficiente para seus pés não ficarem para fora. Pela primeira vez em anos, ela se esticou completamente, ocupando todo o espaço que seu corpo precisava. Lá fora, ela podia ouvir Elias mexendo na cozinha, preparando as coisas para o dia seguinte. Sons simples, domésticos, de alguém que não estava tentando ser silencioso para evitá-la. Sara fechou os olhos e descobriu que não estava sonhando com ser menor. Estava sonhando com ser exatamente do tamanho que era. A chuva começou na quinta-feira de manhã e não parou por 2 dias. Sara e ficaram confinados na casa, presos numa intimidade forçada que nenhum dos dois esperava. Ela tentou se manter ocupada, remendou roupas, organizou a despensa, limpou as armas de caça, mas o silêncio pesava entre eles como uma terceira pessoa. No segundo dia de chuva, Sara não aguentou mais. Você sente pena de mim? Perguntou ela de repente. Elias estava lendo perto da janela. Ele fechou o livro devagar e a encarou. Por quê? Porque todo mundo sente, até as pessoas que tentam ser gentis. Eu vejo nos olhos delas, coitada da Sara, que vida difícil ela deve ter. Sara se levantou e começou a andar pela sala, seus passos fazendo o chão vibrar. Então me responda, você me trouxe para cá por pena? Elias ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras. Não, disse ele finalmente. Eu não sinto pena de você. Então, por quê? Por que não me mandou embora no primeiro dia? Você quer a verdade? Quero. Elias se levantou e caminhou até a janela, olhando a chuva cair sobre os campos. Por que quando você desceu daquela carroça, você não baixou a cabeça? Todo mundo estava esperando que você se encolhesse, que pedisse desculpas por existir. Mas você não fez isso. Ele se virou para ela. Você olhou para mim e disse seu nome.
Como uma pessoa apresenta a outra pessoa com dignidade. Sara sentiu algo se mexer no peito, uma mistura de surpresa e algo que ela não sabia nomear. Dignidade, repetiu ela, palavra bonita é a única palavra que importa, disse Elias. Eu já vi homens pequenos sem nenhuma dignidade e eu vi você carregar 300 libras de dignidade numa carroça. 300 libras, disse Sara. E por um momento quase sorriu. É quanto eu peso mesmo. E daí? Meu cavalo pesa 1000 libras. Isso não o torna menos nobre. Sara parou de andar. Você está me comparando com um cavalo? Estou te comparando com tudo que é forte e bonito neste mundo. As palavras ficaram suspensas no ar como fumaça. Sara se sentou na cadeira nova, a cadeira que ele havia feito especialmente para ela, e olhou para as próprias mãos. Ninguém nunca disse que eu era bonita. Então você andou cercada de gente cega. Sara ergueu os olhos. Elias. Sara. Você quer saber o que eu vejo quando olho para você? Eu vejo uma mulher que conserta 50 metros de cerca a reclamar, que faz café antes do sol nascer, que carrega water buckets, que eu preciso de 2 mãos para levantar, que remenda minhas camisas sem eu pedir. Ele se aproximou dela, mas manteve distância respeitosa. Eu vejo alguém que nunca fugiu de uma tempestade na vida. E sabe o que mais? Você é a única pessoa que conheço que não correu quando o fogo veio. Que fogo? O fogo de ser diferente. O fogo de não se encaixar. O fogo de existir num mundo que não foi feito para você. Elias a encarou diretamente. A maioria das pessoas corre desse fogo. Elas se escondem, se diminuem, pedem desculpas. Você não. Você ficou e virou ferro. Sara sentiu lágrimas picar em seus olhos. Lágrimas que ela não derramava há anos. Ferro, repetiu ela. Ferro forte, útil, bonito, quando bem tratado. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. E se eu te disser que por dentro eu sou só uma menina assustada que cresceu grande demais? Eu diria que coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e mesmo assim acordar todo dia. Sara se levantou devagar. Ela era quase uma cabeça mais alta que Elias, mas por um momento a diferença não importou. Eles se encararam como iguais, 2 pessoas que tinham sobrevivido a tempestades diferentes, mas igualmente brutais. Obrigada, disse ela. Pelo quê? Por me ver. Obrigado você, disse Elias. Pelo quê? Por deixar ser vista. A chuva continuou caindo, mas o silêncio entre eles mudou. Não era mais o silêncio desconfortável de estranhos, era o silêncio íntimo de pessoas que haviam compartilhado algo verdadeiro. Sara não agradeceu novamente, não se defendeu, não tentou se explicar. Ela simplesmente existiu na cadeira feita para ela, na casa que a aceitava, ao lado de um homem que a via como ferro em vez de fardo. E pela primeira vez desde que tinha 12 anos, Sara Golem não sonhou com quedas naquela noite. Ela sonhou com a possibilidade de se levantar. Henry Golem chegou numa manhã de domingo, quando o céu estava limpo e o ar cheirava a terra molhada. Ele não veio sozinho. Trouxe 3 homens, incluindo o xerife adjunto da cidade, Marcus Webb. Sara os viu da janela da cozinha e sentiu o estômago se contrair. Problemas, disse ela para Elias, que estava terminando o café da manhã. Elias se levantou e olhou pela janela. Reconheceu Henry Golem imediatamente, um homem baixo e magro, com olhos pequenos e cruéis. O tipo de homem que compensava o tamanho físico com maldade verbal. Fique aqui dentro, disse Elias. Não, disse Sara. Ele é meu pai. É problema meu. Eles saíram juntos para a varanda. Henry estava descendo do cavalo, ajustando o paletó como se fosse uma figura importante. Os outros homens permaneceram montados. Uma tática de intimidação óbvia. Sara, disse Henry, sem olhar diretamente para ela. Vim ver se você ainda está viva. Como pode ver, estou, respondeu Sara, mantendo a voz firme.
Vim também para discutir os termos do acordo, disse Henry, finalmente olhando para Elias. Parece que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, disse Elias. Ah, houve sim. Henry sorriu, um sorriso fino e desagradável. Veja, eu vendi minha filha para você como esposa, mas me informaram que vocês não se casaram ainda. Tecnicamente, isso significa que o contrato ainda não foi cumprido. Sarah sentiu o sangue ferver. Eu não sou gado para ser vendida. Não, disse Henry, olhando para ela pela primeira vez. Você é pior que gado. Pelo menos gado serve para alguma coisa. Elias deu um passo à frente. Retire o que disse. Ou o que? Disse Marcus Webb, ajustando a estrela de xerife no peito. Olha, Crim, nós não viemos aqui para a briga, viemos para resolver uma situação legal. Que situação legal? Henry tirou um papel amarfanhado do bolso. Este contrato diz que você pagou por uma esposa, mas Sarah não é sua esposa. Ela é uma solteira morando em pecado na sua casa. Isso é imoral e, em alguns casos, ilegal. Sarah riu. Um som áspero e sem humor imoral? Você está falando de moral depois de me vender como mercadoria? Eu te salvei, disse Henry, os olhos brilhando com raiva. Ninguém mais ia querer você. Você é uma aberração, Sarah. Um erro da natureza. Eu podia ter te deixado morrer de fome. Você deveria ter tentado, disse Sarah descendo da varanda. Agora ela estava na mesma altura dos homens montados, seus olhos no mesmo nível que os deles. Marcus Webb recuou o cavalo instintivamente. Você me vendeu como uma vaca, continuou Sarah. Mas eu virei terra, terra que não pertence mais a você. Henry desceu do cavalo para confrontá-la, mas teve que inclinar a cabeça para trás para olhar em seus olhos. Você sempre foi orgulhosa demais para seu próprio bem. Sua mãe te criou mal, minha mãe me criou para não aceitar humilhação de homens pequenos. Henry levantou a mão como se fosse bater nela. Sarah não se moveu, apenas o encarou com os olhos verdes cheios de uma fúria fria e controlada. Pode tentar, disse ela. Vamos ver quem fica de pé. Elias se posicionou ao lado de Sarah. Henry, você tem 5 segundos para sair da minha propriedade. Sua propriedade? Esta mulher me deve dinheiro. O contrato é entre homens. Interrompeu Sarah. Mas eu nunca consenti. Então, tecnicamente você cometeu um crime. Tráfico humano. Marcus Webb franziu a testa. Isso não é tráfico humano. Não, disse Sarah. Um homem vende uma mulher contra a vontade dela para outro homem. Como você chama isso? Eu chamo isso de casamento arranjado, disse Henry. Coisa que acontece todo dia com o consentimento da mulher, disse Sarah. Você tem algum documento onde eu consenti em ser vendida? Silêncio. Sarah sorriu, um sorriso que não chegou aos olhos. Não tem, porque você nunca me perguntou. Você simplesmente decidiu que eu era sua propriedade. Henry cuspiu no chão. Você é minha vergonha. Sempre foi. Sarah deu um passo à frente. Você está certo, pai. Eu sou sua vergonha, mas não pelos motivos que você pensa. Ela se curvou para ficar na altura dele. Eu sou sua vergonha porque você me vendeu. Porque você tratou sua própria filha como mercadoria. Porque você é tão pequeno por dentro que precisou diminuir outra pessoa para se sentir grande. Henry estava tremendo de raiva. Eu deveria ter te deixado morrer quando você nasceu. Aberração maldita. Deveria, disse Sarah calmamente. Porque eu virei o tipo de mulher que não tem medo de homens como você. Elias colocou a mão no ombro de Sarah. Um gesto protetivo, mas também solidário. Saiam, disse ele, e não voltem. Marcus Webb olhou para os outros homens. Vamos embora. Não há crime aqui. Ah, sim. Gritou Henry.
Ela é minha filha, minha propriedade. Não, disse Sara. Eu nunca fui sua propriedade e você acabou de perder o direito de me chamar de filha. Henry cuspiu novamente, desta vez na direção dela. Você perdeu. Eu devia ter te deixado morrer. Sara limpou a saliva do rosto com as costas da mão, lentamente, sem pressa. Pela primeira vez na vida, você falou uma verdade. Eu não sou sua filha. Os homens montaram nos cavalos. Henry subiu no seu, mas antes de partir gritou, e isso não acabou. Você ainda vai se arrepender de me desafiar. Sara e Elias ficaram parados na varanda até os cavaleiros desaparecerem no horizonte. Só então Sara deixou os ombros relaxarem. Ele vai voltar, disse ela. Eu sei, disse Elias, mas da próxima vez não vou esperar ele falar primeiro. Sara o encarou. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem alguém do seu lado agora. E alguém do seu lado significa que você não está mais sozinha nesta guerra. Sara sentiu algo se soltar no peito, uma tensão que ela carregava há anos. Obrigada, disse ela. Não me agradeça ainda, disse Elias. A parte difícil ainda está por vir. Mas enquanto entravam na casa, Sara sabia que algo havia mudado para sempre. Ela havia enfrentado o homem que a tinha criado para ter vergonha de existir e ele havia piscado primeiro. 3 dias depois da visita de Henry, Sara não conseguiu mais fingir que estava bem. Ela tentou manter a rotina, acordar cedo, fazer café, trabalhar na fazenda, mas suas mãos tremiam quando carregava os baldes de água. Ela deixou cair um prato durante o jantar e se desculpou 3 vezes seguidas. Elias a observava em silêncio, esperando. Na 4ª noite, ela quebrou. Eu preciso te contar uma coisa, disse ela depois de empurrar o prato comida mal tocada. Elias fechou o livro que estava lendo e a olhou. Estou ouvindo. Sara respirou fundo. Quando eu tinha 14 anos, meu pai me trancou no celeiro por uma semana. Ela parou esperando alguma reação. Elias apenas assentiu, incentivando-a a continuar. Eu tinha crescido 6 polegadas em 2 meses. Minha roupa não servia mais. As pessoas na cidade começaram a me chamar de aberração. Uma mulher disse que eu era castigo de Deus pelos pecados da família. Sara se levantou e começou a andar pela sala. Uma caminhada nervosa que fazia o chão vibrar. Meu pai ficou furioso, não comigo, com a situação. Ele disse que eu estava trazendo vergonha para o nome da família, que as pessoas estavam rindo dele por ter uma filha defeituosa. Ela parou na frente da janela, olhando para a escuridão lá fora. Então ele me trancou no celeiro, disse que eu ficaria lá até Deus me consertar ou até eu aprender a ser normal. Elias sentiu o punho se cerrar, mas manteve a voz calma. E sua mãe? Minha mãe já estava doente, câncer. Ela tentou me defender, mas não tinha força para brigar com ele. Ela me levava a comida escondida quando ele não estava olhando. Sara encostou a testa no vidro frio da janela. Eu passei uma semana inteira no escuro, ouvindo meu pai dizer para os vizinhos que eu estava doente, que talvez eu morresse. Alguns deles disseram que seria melhor assim. Sara, não. Ela levantou a mão. Deixa eu terminar. Quando ele me soltou, eu tinha crescido mais 2 polegadas, estava ainda maior. Ele olhou para mim e disse, Deus não vai te consertar. Você é um erro permanente. Ela se virou para Elias, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Desde então, ele passou 3 anos me repetindo isso todos os dias. Você é um erro de Deus. Você é a vergonha da família. Ninguém nunca vai te querer. Você deveria pedir desculpas por existir. Sara voltou para a cadeira e se sentou pesadamente. Sabe qual foi a pior parte? Eu comecei a acreditar. Comecei a andar curvada para tentar parecer menor. Parei de olhar nos olhos das pessoas. Comecei a pedir desculpas por tudo, por ocupar espaço, por respirar alto, por existir.
Elias permaneceu em silêncio, mas Sara podia ver a raiva controlada em seus olhos. Quando minha mãe morreu, continuou Sara. Ela me chamou no quarto dela. Estava tão fraca que mal conseguia falar, mas ela disse: Sara, você não é um erro. Você é exatamente o que eu pedi para Deus, uma filha forte o suficiente para sobreviver a este mundo cruel. As lágrimas finalmente caíram. Ela morreu 3 dias depois e meu pai disse que ela tinha morrido de desgosto por ter uma filha como eu. Sara limpou o rosto com as costas da mão. Então, sim, Elias. Eu carrego 3 anos de ódio e 8 anos de vergonha. Eu acordo todo dia lutando contra a voz do meu pai, na minha cabeça dizendo que eu sou um erro. Ela o encarou diretamente e eu precisava que você soubesse disso. Porque se você vai me defender, você precisa saber contra o que está lutando. Não é só meu pai, é a voz dele que vive dentro de mim. Elias ficou em silêncio por um longo momento, processando tudo que ela havia compartilhado. Quando finalmente falou, sua voz estava baixa, mas firme. Sara, seu pai estava errado. Eu sei que não. Ele a interrompeu. Você não sabe, porque se soubesse, você não pediria desculpas por respirar alto. Você não se curvaria para parecer menor. Você não acharia que precisa se justificar por existir. Elias se levantou e caminhou até ela. Você quer saber o que eu vejo? Eu vejo uma mulher que sobreviveu a 8 anos de abuso emocional e ainda assim consegue ser gentil, que foi chamada de erro por tanto tempo que começou a acreditar, mas ainda assim acorda todo dia tentando ser útil. Ele se ajoelhou na frente da cadeira dela, colocando-se na altura dos seus olhos. Seu pai não estava tentando te consertar. Sara, ele estava tentando te quebrar porque homens pequenos precisam quebrar outras pessoas para se sentirem grandes. Sara respirou trêmula. E sabe o que mais? Ele falhou. Por que você está aqui? Você sobreviveu. Você encontrou força para enfrentá-lo quando ele veio buscar você. Elias pegou a mão dela, enorme comparada à sua, mas incrivelmente delicada no momento. Na próxima vez que a voz dele aparecer na sua cabeça, você lembra do que sua mãe disse. Você é exatamente o que ela pediu para Deus, uma filha forte o suficiente para sobreviver. Sara fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem livremente pela primeira vez em anos. Na próxima vez que ele vier aqui, disse Elias, eu não vou esperar ele falar primeiro. Sara abriu os olhos. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem alguém que vai lutar por você agora e alguém que vai lembrar você todo dia de que não é um erro. Eles ficaram assim por um longo momento. Ela sentada, ele ajoelhado, as mãos conectadas numa promessa silenciosa. Algo havia sido selado entre eles. Não era amor romântico ainda. Não, era algo mais profundo. Era aliança. Era a guerra declarada contra todas as vozes que tentavam diminuir Sarah Golem. E pela primeira vez em 8 anos, Sara sentiu que talvez tivesse uma chance de vencer. 2 semanas depois da confissão noturna, Sara acordou diferente, não fisicamente. Ela ainda era a mesma mulher gigante, com mãos grandes e ombros largos, mas algo havia mudado por dentro, como se uma porta trancada há anos finalmente tivesse sido aberta. Ela começou pela horta. Elias tinha um pequeno canteiro de vegetais atrás da casa, mas estava mal cuidado. Sara passou 3 dias construindo canteiros elevados, estruturas de madeira que permitiam que ela trabalhasse sem se curvar. Ela não pediu permissão, simplesmente começou. Quando Elias encontrou ela transplantando mudas de tomate numa manhã, parou para observar. Os canteiros eram funcionais, mas também bonitos, com cantos perfeitamente alinhados e espaçamento preciso entre as fileiras. Você sabe o que está fazendo, disse ele. Minha mãe tinha uma horta, respondeu Sara, sem levantar os olhos das mudas. Ela me ensinou antes de ficar doente. Elias se aproximou. Posso ajudar? Pode. Eles trabalharam em silêncio, lado a lado. Elias notou que Sara não se desculpava mais quando ocupava espaço. Ela se movimentava com propósito,
suas mãos grandes plantando e organizando com uma delicadeza surpreendente. À tarde, ela encontrou as armas de caça de Elias no celeiro, um rifle e 2 espingardas cobertas de ferrugem. Sem comentar, ela as levou para a varanda e começou a limpá-las. Não precisava fazer isso, disse Elias quando a encontrou desmontando o rifle com a precisão de um armeiro. Sei que não precisava, disse Sara, passando óleo numa peça enferrujada. Quis fazer. Você sabe mexer com armas? Meu avô me ensinou quando eu era pequena, antes de eu ficar grande demais para ser vista com homens da família. Sara remontou o rifle e testou o mecanismo. O clique foi limpo e suave. Pronto, disse ela, entregando a arma para Elias. Agora ela funciona. Elias examinou o trabalho dela. O rifle parecia novo, cada peça limpa e oleada, o cano brilhando. Sara, disse ele, onde você aprendeu a fazer isso tão bem? Você aprende muita coisa quando passa tempo sozinha no celeiro. Naquela noite, durante o jantar, Elias notou outra mudança. Sara havia colocado 2 pratos na mesa em vez de um. Sempre tinha sido ele quem preparava o jantar, mas agora ela participava como uma igual, não como uma convidada. A propriedade precisa de um nome, disse ela de repente. Elias ergueu os olhos do prato. Um nome? Toda propriedade precisa de um nome, algo que diga quem mora aqui. E que nome você sugere? Sara pensou por um momento e espinha reta. Espinha reta? Porque aqui as pessoas podem andar com a espinha reta sem se curvar, sem pedir desculpas. Elias gostou da ideia. Espinha reta repetiu. Tem força, tem. No dia seguinte, Sara pintou uma placa de madeira com letras grandes e claras, espinha reta. Ela a pregou no portão da entrada, bem onde qualquer visitante pudesse ver. Quando Elias chegou dos campos e viu a placa, sorriu. Agora é oficial, disse ele. Agora é nosso, corrigiu Sara. A palavra nosso ficou suspensa no ar. Sara havia dito sem pensar, mas não tentou corrigi-la. Elias não questionou, simplesmente assentiu. Nosso, concordou ele. Naquela semana, Sara reorganizou toda a casa. Ela moveu móveis, limpou cantos esquecidos, organizou ferramentas no celeiro por categoria e função. Não estava apenas limpando, estava marcando território. Estava dizendo que aquele espaço era seu também. Elias a observava trabalhar sem interferir. Ele reconhecia o que estava acontecendo. Sara não estava apenas se estabelecendo na fazenda, ela estava se estabelecendo em si mesma. Na sexta-feira, ela fez algo que o surpreendeu, pegou papel e tinta e sentou-se à mesa para escrever uma carta. Para quem você está escrevendo? Perguntou Elias. Para o cartório de registros de Cold Creek, disse Sara, sem levantar os olhos. Estou mudando meu nome. Mudando como? Sara Golem não existe mais. Ela morreu no dia que foi vendida como gado. Sara molhou a pena na tinta. Estou me registrando como Sara Espinha. Elias se sentou na cadeira ao lado dela. Sara Espinha, por causa do lugar onde eu finalmente pude andar ereta. Ela terminou de escrever a carta com letra cuidadosa e clara quando assinou o nome Sara Espinha. Pela primeira vez, sua mão não tremeu. Pronto, disse ela. Agora é oficial. Elias olhou para a carta, depois para ela. Como você se sente? Sara pensou por um momento. Como se eu tivesse nascido hoje com 22 anos e 2 metros de altura. Ela se levantou e caminhou até a janela, olhando para os campos que agora também eram seus. Sabe o que é engraçado? Disse ela. Eu não voltei a andar. Eu nunca parei de andar. Eu só passei 8 anos andando curvada. Elias se aproximou dela. E agora? Agora eu ando com a espinha reta. Naquela noite, Sara não sonhou mais com ser menor. Ela não sonhou mais com cair. Ela sonhou com crescer, não em altura, mas em força, em certeza, em direito de existir exatamente como era.
Sarah Golem havia morrido no dia que foi vendida. Sarah Espinha havia nascido no dia que decidiu que não ia mais se curvar. A carta do advogado chegou numa terça-feira de manhã, trazida por um menino da cidade, que olhava para Sarah como se ela fosse um animal de circo. Sarah pegou a carta sem dar gorjeta e leu em pé na varanda enquanto Elias observava sua expressão mudar. Problemas? Perguntou ele. Henry está processando você, disse Sarah dobrando o papel. Diz que você está mantendo propriedade dele contra a vontade, está exigindo que eu seja devolvida ou que você pague multa de Elias cuspiu no chão, propriedade dele. Ele também está questionando minha mudança de nome. Diz que filha não pode renunciar ao nome da família sem permissão do pai. Sarah caminhou para dentro da casa e se sentou à mesa. Pegou papel e caneta. O que você está fazendo? Perguntou Elias. Terminando isso de uma vez por todas, Sarah começou a escrever com letra firme e clara. Elias leu por cima do ombro dela ao honorável juiz Morrison. Em resposta ao processo movido por Henry Golem contra Elias Cran, eu, Sarah Espinha, anteriormente Sarah Golem, declaro o seguinte: e nunca consenti em ser vendida, negociada ou transferida como propriedade. 2. Tenho 22 anos, portanto, sou adulta capaz de tomar minhas próprias decisões. 3. Escolhi viver na propriedade do Senhor por minha livre e espontânea vontade. 4. Renuncio oficialmente a qualquer laço familiar com Henry Golem. 5. Exijo que qualquer reivindicação sobre minha pessoa seja considerada nula e sem efeito. Atenciosamente, Sarah Espinha, residente de Espinha Reta. Isso vai funcionar? Perguntou Elias. Não sei, mas vai fazer Henry pensar 2 vezes antes de me chamar de propriedade. Sarah selou a carta e se levantou. Preciso ir à cidade. Eu vou com você. Não, isso é algo que preciso fazer sozinha. Elias hesitou. Sarah, Elias, eu passei 8 anos deixando outros homens falarem por mim. Primeiro meu pai, depois você. Se eu vou ser livre de verdade, preciso lutar minhas próprias batalhas. Ela pegou o chapéu, um chapéu masculino que Elias havia dado para protegê-la do sol e se dirigiu à porta. Mas, disse ela parando na soleira, quando eu voltar, eu gostaria que você estivesse aqui. Sarah montou na mula, o único animal na fazenda forte o suficiente para carregá-la, e seguiu para Cold Creek. Ela não havia posto os pés na cidade desde o dia que foi vendida. As pessoas pararam para olhar quando ela passou pela rua principal. Sussurros a seguiam como moscas. Ela manteve a cabeça erguida e os ombros retos. No cartório, ela encontrou Mary Fletcher, a escrivã, uma mulher de meia idade que sempre havia sido gentil com ela. Sarah Golem, disse Mary surpresa. Sarah Espinha, corrigiu Sarah entregando a carta. Preciso que isso seja registrado oficialmente. Mary leu a carta e franziu a testa. Sarah, você tem certeza disso? Renunciar ao nome da família é drástico. Tenho certeza. E onde você está morando? Na fazenda Espinha Reta com Elias Cran. Mary baixou a voz. As pessoas estão dizendo que vocês não são casados, que é impróprio. Sarah encarou diretamente. Mary, você é casada? Sou. Seu marido te vendeu para outro homem? Claro que não. Então você não pode entender minha situação. Sarah se ensinou sobre o balcão. Eu não estou vivendo em pecado. Eu estou vivendo em liberdade. Mary processou isso por um momento. Depois carimbou a carta. Registrado, disse ela. Oficialmente você é Sarah Espinha. Obrigada. Sarah saiu do cartório e caminhou pela rua principal até o escritório do advogado que representava Henry. Ela entrou sem bater. O advogado, um homem gordo chamado Stuart, quase engasgou com o café quando a viu. Posso ajudá-la? Gaguejou ele. Sarah colocou uma cópia da carta sobre a mesa dele. Isso responde ao processo do meu ex-pai. Stuart leu rapidamente. Senhorita Golem. Senhorita Espinha. Senhorita Espinha.
Isso não é tão simples. Legalmente você ainda é legalmente. Eu sou uma mulher adulta que nunca assinou contrato nenhum. Sarah se sentou na cadeira em frente à mesa, uma cadeira pequena que rangeu sob seu peso. E se Henry quiser me processar, vai ter que provar na corte que eu consenti em ser vendida. Stuart engoliu em seco. Bem, tecnicamente, tráfico humano é crime federal. Você quer que eu leve isso para o juiz federal? O advogado ficou pálido. Não, não. Acho que podemos resolver isso amigavelmente. Ótimo. Você diz para Henry que Sarah Golem morreu e que Sarah Espinha não pertence a ninguém além dela mesma. Sarah se levantou e se dirigiu à porta. Senhorita Espinha, chamou Stuart. Sim, você tem certeza do que está fazendo? Sarah sorriu, um sorriso que não era doce nem submisso. Era o sorriso de uma mulher que havia descoberto seu próprio poder pela primeira vez na vida. Tenho certeza absoluta. Quando Sarah voltou para a Espinha Reta, encontrou Elias esperando na varanda. Ele se levantou quando a viu chegar. Como foi? Perguntou. Acabou, disse Sarah, desmontando da mula. Henry não vai mais me incomodar. Tem certeza? Tenho porque agora eu tenho documentos, tenho nome, tenho endereço. Sarah caminhou até a varanda e tenho advogado, se precisar. Advogado? Mary Fletcher disse que posso procurar ela se Henry tentar alguma coisa. Parece que várias mulheres na cidade estão cansadas dos homens que as tratam como propriedade. Elias sorriu. Você está mudando o mundo, Sarah Espinha. Estou mudando o meu mundo, corrigiu ela. E isso já é suficiente. Naquela noite eles jantaram como iguais. Duas pessoas livres numa terra que pertencia a eles. Sarah não se desculpou por ocupar espaço, não agradeceu por estar ali. Ela simplesmente existiu legalmente e oficialmente como Sarah Espinha. E pela primeira vez em sua vida, ela pertencia completamente a si mesma. Henry Golem voltou numa noite de lua nova, 3 semanas depois do episódio no cartório. Desta vez, ele trouxe 5 homens, incluindo seu irmão Robert, 2 pistoleiros contratados de outra cidade. Eles chegaram silenciosamente, cercando a casa como lobos. Sarah acordou primeiro. Seus ouvidos, treinados por anos de vigilância constante, captaram o som de cascos abafados na terra. Ela tocou o ombro de Elias, que dormia no sofá desde que ela chegara. Companhia, sussurrou. Elias se sentou imediatamente, pegando o rifle que Sarah havia limpado e que agora ficava sempre carregado ao lado do sofá. Quantos? Perguntou ele. 5, pelo barulho, talvez 6. Sarah se vestiu rapidamente e pegou a espingarda. Eles se posicionaram nas janelas, observando as sombras se moverem no pátio. Henry, gritou Elias. Esta é propriedade privada. A resposta veio em forma de um tiro que estilhaçou a janela da cozinha. Saia de lá, Sarah, gritou Henry da escuridão. Você vai voltar para casa, querendo ou não. Sarah respirou fundo. Era chegada a hora. Não. Gritou ela de volta. Eu não vou a lugar nenhum. Você não tem escolha. Você é minha filha. Sarah abriu a porta da frente e saiu para a varanda, a espingarda na mão. Elias tentou segurá-la, mas ela balançou a cabeça. Não, disse ela baixinho. Isso tem que acabar. Ela caminhou lentamente para o meio do pátio, onde a luz da lua a tornava claramente visível. Os homens emergiram das sombras, formando um semicírculo ao redor dela. Henry estava no centro, montado em seu cavalo, o rosto contorcido de raiva. Olha só, disse ele. A aberração finalmente aprendeu a usar armas. Aprendi muitas coisas, disse Sarah calmamente, incluindo meus direitos legais. Direitos legais, Henry riu? Você não tem direitos. Você é uma vergonha para o nome Golem. Sarah baixou a arma. Você está certo. Eu era uma vergonha para o nome Golem.
Henry sorriu pensando que havia vencido. Continuou Sarah. Mas agora eu não sou mais Golem. Ela tirou um papel do bolso, uma cópia da documentação de mudança de nome. Meu nome agora é Sarah Espinha. E Sarah Espinha não pertence a Henry Golem. Henry desmontou do cavalo furioso. Papel não muda quem você é. Você é minha filha. Não disse Sarah. Eu nunca fui sua filha. Eu te criei, te dei teto e comida. Você me trancou num celeiro por uma semana. Você me chamou de erro de Deus. Você me vendeu como gado. Sarah deu um passo à frente. Pais não fazem isso com filhas. Henry levantou a mão como se fosse bater nela, como havia feito tantas vezes quando ela era criança. Mas desta vez Sarah não se encolheu. Pode tentar, disse ela. Mas agora eu revido. Robert Golem saiu de trás do irmão. Ela acerta, Henry. Você sempre tratou a menina mal, calha a boca, Robert. Não vou calar. Sarah sempre foi boa menina, trabalhadora, respeitosa. Você que virou ela contra a família. Henry olhou ao redor e percebeu que estava perdendo apoio. Até os pistoleiros contratados pareciam desconfortáveis. Ela é uma aberração, gritou ele. Uma vergonha. Sarah sorriu, um sorriso triste, mas forte. Você está certo de novo, Henry. Eu sou uma vergonha. Sua vergonha. Ela se aproximou dele, sua altura fazendo parecer ainda menor. Eu sou a vergonha de um homem que vendeu a própria filha. Eu sou a prova viva de que você é pequeno demais por dentro para amar alguma coisa maior que você. Henry estava tremendo de raiva. Você perdeu, disse Sarah simplesmente. Você perdeu porque tentou quebrar alguém que não quebra. Você perdeu porque tentou diminuir alguém que só fica maior quando atacada. Ela se curvou para ficar na altura dele. E sabe o que mais? Você perdeu porque eu não sou mais sua vergonha. Agora você é a sua própria. Henry cuspiu no chão aos pés dela. Sarah olhou para o cus, depois para ele. Pela primeira vez na vida, você falou uma verdade, disse ela. Eu não sou sua filha. Ela se virou de costas para ele, um gesto de desprezo absoluto, e caminhou de volta para a varanda onde Elias a esperava. Sarah! Gritou Henry uma última vez. Ela não se virou. Sarah! Ela parou na varanda e olhou para trás por cima do ombro. Meu nome é Sarah Espinha e você está pisando na minha propriedade. Henry olhou ao redor. Robert já estava subindo no cavalo. Os pistoleiros baixaram as armas. Até os homens que ele havia contratado estavam se afastando. Isso não acabou, gritou ele. Acabou sim, disse Sarah. Acabou no minuto em que eu parei de ter medo de você. Henry montou no cavalo e partiu, os outros homens o seguindo. Mas antes de desaparecer na escuridão, ele gritou uma última vez, você vai se arrepender, aberração. Sarah não respondeu. Não precisava. Ela havia vencido a guerra mais importante de sua vida. A guerra contra a voz em sua cabeça que dizia que ela não merecia existir. Quando os cavaleiros desapareceram no horizonte, Sarah se sentou nos degraus da varanda. Elias se sentou ao lado dela. Acabou? Perguntou ele. Acabou, disse Sarah. Ele não vai mais voltar. Como você sabe? Sarah olhou para as estrelas. Porque eu parei de ser a Sarah que ele podia assustar. E homens como Henry só conseguem assustar quem ainda acredita que merece ser assustada. Eles ficaram sentados em silêncio, ouvindo os grilos e o vento nas árvores. Sarah, disse Elias depois de um tempo. Sim, estou orgulhoso de você. Sarah sorriu no escuro. Estou orgulhosa de mim também. A casa Espinha Reta permaneceu firme e Sarah Espinha finalmente era o centro da terra onde vivia. O inverno chegou devagar naquele ano, como se o próprio tempo estivesse sendo gentil com Sarah Espinha.
As folhas mudaram de cor gradualmente, os ventos sopraram mais frios, mas a casa permaneceu aquecida e acolhedora. Sara estava grávida. Ela descobriu numa manhã de outubro quando não conseguiu tomar café sem enjoar. Elias notou que ela estava diferente, mais quieta, mais pensativa, mas respeitou seu silêncio até ela estar pronta para falar. Vamos ter um bebê, disse ela numa noite depois do jantar. Elias parou de ler e olhou para ela. Vamos. Eu vou ter um bebê. Você vai decidir se quer ser pai. Elias fechou o livro e caminhou até ela. Sara, você quer que eu seja o pai? Quero. Então eu quero ser. Eles se casaram numa cerimônia simples na varanda de Espinha Reta com Mary Fletcher como testemunha e Robert Golem, que havia rompido com o irmão para entregar a noiva. Sara usou um vestido branco que ela mesma havia costurado, longo e simples, que destacava sua altura em vez de tentar escondê-la. O filho nasceu numa manhã de primavera, quando as flores que Sara havia plantado estavam desabrochando. Era um menino grande e forte, com os olhos verdes da mãe e as mãos compridas do pai. Thomas, disse Sara quando segurou o bebê pela primeira vez. Seu nome é Thomas Espinha. Elias sentiu lágrimas nos olhos. Ela havia dado ao filho o nome do irmão perdido, um presente de cura que ele nunca imaginou que receberia. Sara amamentou o bebê na cadeira que Elias havia construído para ela ao lado da janela que dava para os campos. A criança cresceu forte e saudável, cercado por livros, ferramentas e amor incondicional. Quando Thomas tinha 2 anos, Sara começou a receber cartas de mulheres de outras cidades. Mulheres que haviam ouvido sua história através da rede invisível de conversas femininas que conectava todas as comunidades rurais. Uma escreveu: meu marido me bate quando faço barulho demais. Você pode me ajudar? Outra: meu pai quer me vender para pagar dívidas. Preciso de conselho legal. Sara respondeu a todas. Ela ajudou uma mulher a escapar de um casamento abusivo, orientou outra sobre seus direitos de propriedade, ofereceu trabalho temporário para uma terceira até ela conseguir se estabelecer. Espinha Reta se tornou um refúgio silencioso para mulheres que precisavam de um lugar para respirar, pensar e planejar suas vidas. Você está mudando o mundo, disse Elias. Uma noite vendo Sara escrever mais uma carta à luz do lampião. Estou mudando o mundo de uma mulher por vez, corrigiu ela. É o que posso fazer. Henry Golem morreu 3 anos depois do último confronto. Sara soube da notícia através de Mary Fletcher, que veio pessoalmente entregar a informação. Ele deixou uma carta para você, disse Mary hesitante. Sara leu a carta em silêncio. Era curta. Sara, eu estava errado. Você nunca foi um erro. Desculpe. Henry. Sara dobrou a carta cuidadosamente e a guardou numa gaveta. Não era perdão. Ela não devia perdão a ninguém, mas era fechamento. Como você se sente? Perguntou Elias. Livre, disse Sara. Completamente livre. Os anos passaram. Thomas cresceu forte e respeitoso, aprendendo a ler com a mãe e a trabalhar a terra com o pai. Ele nunca questionou por que sua mãe era diferente das outras mulheres. Para ele, Sara simplesmente era a mulher mais forte e sábia do mundo. Uma tarde de verão, quando Thomas tinha 5 anos, uma mulher chegou à Espinha Reta com 3 filhos pequenos. Estava fugindo de um marido violento, sem dinheiro nem lugar para ir. Sara recebeu como sempre recebia todas, com dignidade e praticidade. Você pode ficar o tempo que precisar, disse ela, mas enquanto estiver aqui, você trabalha, não por caridade, por direito. Todo mundo aqui contribui. A mulher, Ana era seu nome, ficou 6 meses. Quando partiu, deixou uma nota. Sara, você me ensinou que ser forte não significa não precisar de ajuda, significa estar disposta a ajudar outras quando você fica forte. Obrigada por me mostrar como andar ereta. Ana. Sara guardou a nota com as outras, uma coleção crescente de gratidão que ela chamava de meus tesouros. Uma década depois do dia em que desceu da carroça, Sara Espinha estava sentada na varanda de Espinha Reta observando Thomas, agora um adolescente alto e gentil, ensinar às crianças de Ana,
que havia voltado para uma visita, a plantar sementes na horta. Elias se aproximou e se sentou ao lado dela. No que você está pensando? Perguntou. Sara olhou para os campos verdes, para a casa sólida, para as crianças rindo no jardim. Estou pensando que Henry estava certo sobre uma coisa, disse ela. Sobre o quê? Eu realmente não voltei a andar. Elias franziu a testa confuso. Sara sorriu, um sorriso que transformou todo o seu rosto. Eu fiz o mundo parar e olhar. Ela se levantou, caminhando até a cerca onde Thomas estava explicando para uma menina pequena como segurar uma muda de tomate. Mãe, chamou ele. Venha ver. A Júlia plantou a primeira muda sozinha. Sara se aproximou, sua sombra cobrindo as crianças como proteção. Muito bem, Júlia, disse ela, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Agora ela vai crescer forte e grande, como tudo que tem raízes firmes. Júlia olhou para Sara com admiração total. Quando eu crescer, quero ser alta como você, Sara riu. Sou rico e livre. Você vai crescer exatamente do tamanho que precisa ser, disse ela. E se alguém disser que você é grande demais, você lembra, não existe grande demais. Só existe mundo pequeno demais. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Sara se sentou à mesa para escrever em seu diário, um hábito que havia desenvolvido ao longo dos anos. 15 de julho de 1887. Hoje Júlia disse que quer ser alta como eu. Eu disse que ela vai crescer do tamanho que precisa ser. Mas o que eu não disse é isto: o tamanho do corpo não importa. O que importa é o tamanho da coragem. O que importa é se você tem espaço suficiente dentro de você para outras pessoas que também não cabem nos moldes pequenos. Meu corpo quebrou os móveis, mas minha história virou ferro. E ferro não quebra, ferro constrói. Sara fechou o diário e olhou pela janela. Lá fora, o vento soprava entre as árvores que ela havia plantado, sussurrando histórias de mulheres que haviam passado por espinha reta e seguido suas vidas mais fortes. Ela não havia se vingado de Henry, não havia provado que ele estava errado, ela havia feito algo melhor. Ela havia fundado uma nova palavra, justiça. Uma justiça que não vinha de punir os opressores, mas de criar espaços onde os oprimidos podiam crescer. Sara Espinha nunca mais pediu desculpas por existir. E até hoje, se você passar pela estrada empoeirada que leva a Cold Creek, ainda pode ver a placa desbotada, espinha reta. Ainda pode ver as árvores grandes que ela plantou. Ainda pode sentir o eco de sua voz no vento. Não existe grande demais, só existe mundo pequeno demais. Se você já foi chamado de grande demais, forte demais, diferente demais, se você já foi tratado como problema em vez de solução, se você acredita que toda pessoa merece um lugar onde pode andar com a espinha ereta, comente ferro e compartilhe essa história, porque o mundo precisa de mais pessoas que constroem espaços em vez de quebrar espíritos. Porque Sara Espinha ainda está construindo em cada um de nós que se recusa a se curvar.